Olá, meus irmãos e amigos. Estamos meditando no livro dos Salmos e agora vamos para o Salmo número 97. Esse salmo que compõe esse conjunto de 7 ou 8 salmos que tem uma temática em comum, que é a declaração do Senhor como Rei soberano sobre todas as coisas nos céus e na terra. O Salmo 97, que não é tão extenso, tem apenas 12 versículos, ainda enfatiza, mas com outras palavras, com outros destaques, essa ação do Senhor, e fica nítida a distinção desse salmo em relação aos demais, quanto à maneira como Deus manifesta o seu poder. O Salmo 97 começa com essa frase comum desses salmos que compõem esse conjunto, do 93 ao 99 ou ao 100º salmo. Começa dizendo: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Essa frase, o Senhor reina, você observa tanto no Salmo 93 como nos salmos outros, excetuando-se o Salmo 94. Então, o Salmo fala da grandeza de Deus, da majestade de Deus e dessa maneira como Deus governa os céus e a terra, incluindo os planetas, os corpos celestes, como nós falamos, e também o planeta Terra, a criação, os animais e os seres humanos. O Salmo 97, quando diz o Senhor reina, está fazendo uma afirmação não de uma temporalidade da ação de Deus, mas da ação constante. Deus reinou, Deus reina e Deus reinará sempre. Os governos são transitórios. Reis nasceram, morreram, reinos surgiram e desapareceram, novos reinos poderão aparecer, mas todos eles têm algo em comum. São finitos, são limitados, são locais e são temporários. Muito embora a Bíblia fala do reino do anticristo, também ele cai nesse universo da temporalidade, da finitude, e ainda mais, embora seja um reino que há de surgir, um governo mundial que há de surgir atingindo a todos, ele será um governo limitado, porque o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estará ou irá impor o limite e a derrota do anticristo, da besta que surge da terra, o falso profeta, e do próprio maligno. A gente vai observar isso em outros textos, mas aqui está falando essa frase, o Senhor reina. É claro que, embora seja uma declaração verdadeira, nem todos acreditam, nem todos reconhecem, nem todos admitem. Essa é a questão. Nos céus, a vontade de Deus é plena, soberana, e ninguém a questiona. Aquele que quis questionar a soberania de Deus foi expulso de lá, e sabemos que ele, Satanás, com seus seguidores, se opõe ao Senhor, mas não podem vencê-lo. Ao contrário, ele já está derrotado. A questão aqui é que diz o texto: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Ou seja, a terra como criação de Deus, tudo que nela existe deve realmente manifestar a sua alegria, de modo poeticamente falando, o salmista, pelo fato do Senhor ser o que reina de forma soberana. Diz aqui no versículo 2, nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Aqui está falando, podemos assim entender, de que Deus é grandiosíssimo, e quem pode conhecê-lo, e quem pode chegar à presença dele, e quem pode se aproximar. Quando Moisés foi falar com Deus no Monte Sinai, os hebreus que ali viam a teofania, ou seja, a manifestação da presença de Deus por aquilo que acontecia naquele monte, nuvens, raios, trovões, o chão tremendo a cada vez que Deus falava. Então, esses
hebreus ficaram apavorados a ponto de falarem para Moisés: que você fale com Deus e não nós, porque nós não suportaremos ouvir e nem nos aproximarmos da presença do Senhor. De fato, Deus é tão maravilhoso que ninguém é capaz de chegar à presença dele. Quando Salomão foi consagrar e estrear, inaugurar o templo que ele havia construído durante 7 anos, diz a Bíblia que no ato de culto, de consagração, de início dos serviços ao Senhor naquele lugar, a glória de Deus se manifestou, enchendo aquele espaço que nem os levitas e sacerdotes puderam ali permanecer, porque a glória de Deus é extraordinária. E olha que eles só viram a nuvem. E aqui diz: nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Embora essas nuvens, essas densas nuvens, estejam ali cobrindo a presença do Senhor, o trono do Senhor, a Bíblia diz assim: retidão e justiça são a base do seu trono. O que sustenta, o que dá base à presença de Deus e a forma como ele reina é a retidão e a justiça. Deus não é um tirano, Deus não é um rei vingador, Deus não é um Deus que tem prazer em ver o homem sofrer, Deus não tem prazer em castigar o ser humano. Deus faz para impor limites ao homem, para que o homem não siga no seu caminho de insensatez, de imprudência, de realmente falta de temor ao Senhor. Mas ainda que Deus faça isso, há pessoas que insistem no erro. E ainda mais, quando sofrem as consequências dos seus erros, querem apontar a Deus. Mas Deus é santo, Deus é justo. Retidão e justiça são a base do seu trono. E outra coisa diz mais no verso 3: fogo vai adiante dele e devora os adversários ao redor. Isso mesmo. Como eu falei, Deus não tem prazer em que o homem sofra, mas Deus não pode, ou seja, Deus não tira do homem as consequências dos seus atos para que ele reconheça, para que ele admita, para que ele confesse e se arrependa dos seus pecados. Então, até mesmo quando Deus coloca o homem numa condição de sofrer as consequências, é uma demonstração de amor. O pai não ama quando o filho erra e passa a mão por cima da cabeça do filho, dizendo: não foi nada. A mãe não ama a filha quando ela erra e diz: pode vir para cá que tudo bem. Não. Pai e mãe que realmente amam se importam quando o filho erra, quando a filha erra, chama atenção, corrige. Deus faz isso. Deus é justo, mas quando o homem sofre, Deus está dizendo: arrependa-se, corrige-se, ou seja, volte-se para mim. Por quê? Os adversários de Deus se colocam contra o Senhor, contra a palavra, contra a igreja do Senhor, contra aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqui no verso 4 diz assim: seus relâmpagos iluminam o mundo, a terra os vê e estremece. Aqui está falando novamente, não só da teofania agora, mas sobre as coisas da natureza que revelam o poder de Deus. No Salmo 8, como o 19 e o 24, esses 3 salmos têm em comum o reconhecimento do poder criador de Deus. A criação, tudo que existe nos céus e na terra, tudo que existe, existe pelo poder criador de Deus. E essa criação de Deus revela o poder dele. Assim como você fica maravilhado quando vê uma obra de arte, quando vê uma invenção para o bem do ser humano, da humanidade, você diz: poxa, que invenção! Graham Bell inventou o telefone, Gutenberg inventou a imprensa, Thomas Edison a lâmpada, e assim a gente vê tantas invenções, descobertas da penicilina, a gente vê e fica maravilhado e até demonstra gratidão pelos inventores do ar-condicionado, do carro, e assim por diante, do celular. Então a gente fica maravilhado, a gente aplaude. Se a gente pudesse, iria até aquelas pessoas: olha,
Muito obrigado porque você inventou algo que me beneficia, não só a mim, mas a muitas pessoas. O inventor do rádio, que foi um brasileiro, o inventor do avião, que também foi outro brasileiro. A gente fica maravilhado com tudo isso. Muito mais o Senhor, que fez tudo para o nosso bem, para que nós reconheçamos a grandeza dele. A natureza mostra o poder de Deus. A questão toda é quem reconhece, quem diz muito obrigado, Senhor, pelo que tu fizeste. Aqui diz no versículo 5, os montes se derretem como a cera diante do Senhor, diante do soberano de toda a terra. Essa expressão, soberano de toda a terra, não é um esforço de linguagem, não é uma linguagem exagerada, mas é uma linguagem mínima para falar de quem é Deus. Quem é Deus? Ele é o soberano de toda a terra. Não há um lugar neste mundo que Deus realmente não esteja, não possa estar presente e atuar. Eu contei, vou contar outra vez a história daquela garotinha que estava comendo uma maçã e ela era uma garota recém-convertida, era uma menina crente, uma adolescente crente. E aí o tio dela, um homem já muito experiente, porém incrédulo. E então aquele homem disse, minha sobrinha, por que você está feliz? Porque eu entreguei minha vida a Jesus, disse ela. E ele disse assim, olha o seguinte, você crê que Deus está com você? Sim, eu creio que Jesus está comigo, no meu coração. E então o tio disse, menina, eu te dou 2 maçãs se tu me disseres onde Deus está. Aí, quando ela ouviu aquela pergunta, ela respondeu com uma outra, dizendo, ou outra afirmação, e eu te darei 4 maçãs para que tu possas dizer onde Deus não possa estar. E aí aquele homem se calou. Sabe por quê? Porque Deus é o soberano de toda a terra. Ele pode todas as coisas. Não há um lugar em que Deus não possa estar. Os 4 cantos cardeais, ou melhor, os 4 pontos cardeais que mostram todos os lugares da terra, que sintetizam todos os espaços físicos da terra, todas as direções, Deus está em todo lugar. E é interessante, em Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, Jesus fala de que no devido momento ele enviará os seus anjos aos 4 cantos da terra para que de lá sejam retirados todos os servos do Senhor. Ou seja, de todos os lugares. A terra é redonda, mas os 4 cantos se referem aos 4 pontos cardeais, falando da totalidade da terra. E onde estiver, na Groenlândia, na Oceania, no Polo Norte, no Polo Sul, na parte leste do mundo, na parte oeste do mundo, não importa. Onde houver uma viva alma que tema a Deus, que crê em Jesus, o anjo do Senhor irá lá para levar essa pessoa para a glória celestial. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor soberano de toda a terra. E o verso 6 do Salmo 97 diz assim, os céus proclamam a sua justiça e todos os povos contemplam a sua glória. Vejam só, os céus proclamam a sua justiça. Os céus, tudo que há neste mundo, fala da justiça, do cuidado e da presença de Deus. E diz mais, todos os povos contemplam a sua glória. A glória de Deus se manifesta nas grandes coisas. A glória de Deus também se manifesta nas pequenas coisas. Pelo telescópio, nós podemos ver planetas, cometas, estrelas. E pelos telescópios que estão orbitando a Terra, o olhar do homem pode ir um pouco mais além, até se aproximando de lugares muito distantes. E essa grandiosíssima criação de Deus nos assusta, mas ao mesmo tempo nos faz reconhecer a grandeza de que Deus é este, que é capaz de criar coisas tão grandiosissimamente extraordinárias e ao mesmo tempo organizadas, a ponto dos astrônomos
calcularem a passagem dos cometas como esse agora, que passou muito próximo da Terra, e alguns disseram, daqui a 5.000 e poucos anos, ele passará novamente. Isso aqui é isso? Precisão. E por que eles conseguem calcular com precisão os movimentos dos corpos celestes com riqueza de detalhes em espaços tão longos? É porque o sistema do nosso planeta, do sistema solar, da Via Láctea, das outras galáxias, tudo funciona de modo organizado por uma mente que foi capaz de criar tudo de forma organizada e bela. Mas também no planeta Terra, quando você pega um microscópio e vê coisas tão diminutas que só podem ser observadas quando são ampliadas a 1000 vezes o seu tamanho, e nós vemos como as coisas são organizadas, nós ficamos impressionados. O Deus que criou as galáxias, que criou sistemas tão extraordinários, também criou você, criou a mim, e coisas tão pequenas que funcionam e que trabalham de forma organizada. Os céus manifestam o poder de Deus e todas as nações podem contemplar a glória do Senhor. Mas é interessante que você precisa ver que a sua vida, a minha vida, a nossa vida também manifesta a glória de Deus. E mais, a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que Deus nos fez para a glória dele, não para a nossa glória. Não é para você se exaltar, não é para eu me exaltar, não é para que o homem bata no peito dizendo eu sou melhor, eu sou autossuficiente, eu não dependo de Deus. Não, todos somos dependentes de Deus, todos carecemos de Deus. Diz aqui no versículo 7 do Salmo 97, fiquem decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos, prostram-se diante dele todos os deuses. Aqui são duas afirmações muito diferentes. Na primeira parte do Salmo 97, versículo 7, a primeira parte diz assim, ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Isso mesmo, ficam decepcionados, não é que ficarão, ficam decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. É isso que a Bíblia fala. Alguém que pega uma madeira, talha uma imagem, pinta essa imagem e se curva diante dela. Alguém que pega um metal, faz um molde de barro, derrete o metal, coloca aquele molde e aí faz uma imagem e adora aquela imagem. Alguém que pega um granito e esculpe uma imagem e depois adora aquela imagem. Isso que a Bíblia está dizendo. Ficam decepcionados todos os que adoram imagens. A Bíblia diz lá no primeiro livro de Reis, capítulo 18, que havia 450 adoradores de Baal. Baal era um ídolo adorado entre os cananeus. E os cananeus acreditavam que Baal dominava a natureza. Como eles queriam ter prosperidade, muita colheita depois do plantio feito, então eles adoravam a Baal e outros ídolos na tentativa de ter prosperidade, proteção, riqueza, etc, etc. E diz a Bíblia que os hebreus caíram também nesse equívoco de adorar Baal e os outros ídolos daquela região dos cananeus, agora a terra dos hebreus. E os hebreus então praticaram. E aí o profeta Elias se levanta e diz, olha, até quando vocês vão ficar aí andando de forma vacilante? Uma hora dizendo que adora a Deus, outra hora o povo dizendo que adora a Baal. Ora, se Baal é o Deus de vocês, que adorem. Mas se o Senhor é Deus, adorem o Senhor. Ou seja, não fiquem de um lado e do outro. Deus realmente não quer pessoas indecisas. O próprio Jesus disse lá na carta, em uma das cartas de Apocalipse, que se você fosse, você não é frio e nem quente, você é morno. E por ser morno eu vou vomitar, porque água morna provoca ânsia de vômito. Tem que ser frio ou quente. O frio, no caso do texto, é os incrédulos. Quente é aquele que está com o coração aquecido e convicto realmente da sua vida cristã. Então, tem pessoas que estão com o coração frio para Deus, mas outros são com o coração aquecidos, louvando, adorando o Senhor. E então diz o texto que o profeta Elias disse, olha, os adoradores de Baal que façam sua imagem e clamem para que ele mande fogo do céu.
depois eu farei a minha prova. E diz a Bíblia então que os adoradores de Baal fizeram a imagem, levaram, cultuaram Baal, fizeram um altar, colocaram animais ali, na expectativa de que Baal mandasse fogo do céu. E até meio-dia eles clamavam, se retalhavam, se feriam, escorrendo sangue do corpo, gritando, e não houve fogo do céu. Quando chegou a vez de Elias, ele mandou jogar 3 vezes mais água do que no altar dos adoradores de Baal, e quando chegou a hora certa, ele reparou realmente o altar e orou: Deus, mostre para todos que tu és o único Deus sobre toda a terra. E aí caiu fogo do céu e queimou o holocausto, queimou a lenha, queimou as pedras, e até também diz a Bíblia que o fogo consumiu a água que estava próxima. Sabe por quê? Só o Senhor é Deus. Os Balaíns se decepcionaram, os adoradores de Baal ficaram decepcionados, como ficam decepcionados todos aqueles que se curvam e adoram imagens feitas por mãos humanas. Mas diz o texto aqui na segunda parte do versículo 7 do Salmo 97. Prostram-se diante dele todos os deuses. Ou seja, todas essas imagens que não são nada vão se curvar diante do Senhor, no sentido de que todos vão reconhecer que só o Senhor é Deus. Os líderes, os governantes que se consideram deuses, também vão se curvar diante do Senhor. Diz aqui o versículo 8, se aproximando do final, Salmo 97. Sião ouve e se alegra, e as cidades de Judá exultam por causa das tuas sentenças, Senhor. Em contraste, os que adoram os ídolos se decepcionam e ficam frustrados. Mas os que adoram ao Senhor, o único Deus verdadeiro, vão se alegrar, não só pela existência, pelo fato de Deus existir, mas que Deus age com justiça. Daqui no versículo 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Veja só na parte primeira. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Há um nome em hebraico, é El Elyon, que você já deve ter ouvido falar. El Elyon, Deus Altíssimo. Elyon é uma expressão, é um nome de Deus. Deus tem vários nomes na Bíblia. E esses nomes são apenas maneiras de Deus se revelar. Porque na cultura oriental, entre os hebreus em particular, o nome de uma pessoa revela a sua natureza, revela a sua pessoa, seu caráter. Eles acreditavam nisso. E Deus manifestou sua natureza, seu caráter, seu modo de agir através dos nomes pelos quais ele se deu a conhecer aos hebreus. E aqui é El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus que está sobre tudo e sobre todas as pessoas. Tu és o Altíssimo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. É interessante. Os deuses, as imagens de ídolos feitos pelas nações, ou construídas as imagens pelas nações, eram imagens visíveis, eram imagens tangíveis, alcançáveis, eram imagens mensuráveis e eram imagens, digamos, transportáveis. Como assim? Eles construíam as imagens e diziam assim: este lugar não está bom para adorar essa imagem. E pegavam a imagem, construíam ou levavam para outro lugar. É assim que eles faziam. Faziam imagens pequenas, faziam imagens do tamanho de um homem, ou imagens maiores, como Nabucodonosor, que fez uma imagem, escute bem, Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, fez uma imagem de, capítulo 3, digo, fez uma imagem de 27 metros de altura. Imagine um prédio de quase 10 metros de altura, exatamente, ou de quase 10 andares, digo, de quase 10 andares. Diz o texto que essa imagem de 27 metros de altura foi feita de ouro. Alguns dizem coberta de ouro, outros dizem de ouro puro. O fato é que essa imagem foi feita por Nabucodonosor, ele mandou que fosse construída, e mais, ele disse: todos deverão se dobrar e adorar essa imagem. Mas o próprio Nabucodonosor, que cometeu esse equívoco, mais tarde, ele se dobra diante de Deus,
se curva e depois ele só o Senhor é Deus, reconhecendo que somente ao Senhor deveria todo o povo adorar. E então, no versículo 10, penúltimo ou antepenúltimo verso, diz assim: odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois ele protege a vida de todos os seus fiéis. Odeiem o mal. Aqui, se você olhar bem as palavras do Salmo 97, versículo 10, ele não está falando de odiar as pessoas. Ele está falando, odeiem o mal. Você tem que amar as pessoas, odiar o mal que elas praticam. É diferente. Às vezes, quando a gente tem raiva de uma coisa que uma pessoa fez, a gente equivocamente fala, tenho raiva dessa pessoa. Mas o certo é, não gostei do que ela fez. Eu odeio o ato dela, mas eu tenho que amá-la em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, nas palavras de Jesus, que temos que orar pelos nossos inimigos, ou melhor, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, Deus reprova os nossos atos, Deus odeia os nossos atos, mas Ele nos ama. A prova disso, de que Ele odeia os nossos atos, mas nos ama, é que Ele enviou Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou para nos dar vida no seu nome. Por isso que Ele dá vida aos fiéis e os livra das mãos dos ímpios, diz o texto. Odeiem o mal, vocês que amam o Senhor, pois Ele protege a vida dos seus fiéis e os livra das mãos dos ímpios. E aqui é interessante, odeiem o mal, vocês que amam o Senhor. Aqui é uma questão irreconciliável, é uma questão dilemática, é uma questão muito cartesiana. Ou você ama Deus e odeia o mal, ou você ama o mal e odeia Deus. Não há meio termo. Lá em 1 João 2,15 a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida não procedem não procedem de Deus, mas procedem do mundo. E, diz a Bíblia, e todo aquele que faz a vontade do mundo vai passar, porque esse mundo vai passar com seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,15 a 17. Então, você tem que, se você ama Deus, você vai odiar o mundo. Mas esse mundo não é odiar as pessoas, mas aquilo que há de mal no mundo. É isso que a Bíblia diz. Vocês que amam a Deus, odeiam o mal. Ou odeiem o mal, vocês que amam a Deus. Por quê? Porque Deus protege a vida dos que são fiéis a Ele e os livra das mãos dos ímpios. Deus liberta. Deus guarda. Deus protege aqueles que lhes são fiéis. E diz mais ainda no verso 12, alegrem-se, ou melhor, o verso 11, a luz nasce sobre o justo e a alegria sobre os retos de coração. A luz nasce, ou numa outra tradução, a luz ilumina, aparece, a luz chega sobre os justos e a alegria sobre os retos de coração. Imagine só, você está num momento crítico, de incertezas, de dúvidas, é como se estivesse sob densas trevas. Na hora certa, Deus vai clarear. Deus vai manifestar a sua graça, o seu poder, o seu amor a todos aqueles que nele confiam. Diz o verso 12, alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Que você tenha alegria de viver e fazer a vontade do Senhor, alegrando-se no Senhor, porque você confia nele. Louve o nome do Senhor. No plural alegrem-se no Senhor, justos, e louvem o seu santo nome. Que você, reconhecendo o Senhor, soberano sobre toda a terra, sobre a sua vida, que você o adore e que você o louve de coração. Que Deus te abençoe, hoje para todos sempre. Amém e amém.